falando de transporte. E o Frumento está aqui no estúdio também, porque o prefeito Ricardo Nunes, Eduardo Frumento, diz que não sabe se vai haver ou não aumento da tarifa no transporte público em 2024. Se ele não sabe, quem saberá? Você sabe, Frumento? Eu também não sei. Sei que a revisão da tarifa geralmente acontece em janeiro e existe toda uma negociação da prefeitura com o governo do estado para manter essa tarifa dos ônibus, do transporte coletivo no mesmo patamar do metrô e também da CPTM. Bom, pois bem, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse ontem que não dá para garantir o preço da passagem atual em R$ 4,40. A declaração ocorreu durante uma entrevista coletiva sobre a ampliação das faixas azuis para motos em São Paulo. Nunes disse que terá de fazer as contas para tomar uma decisão sobre a tarifa. O último reajuste ocorreu em dezembro de 2019 e passou a valer em 2020. A gente lembra que também tem um projeto circulando na Câmara de Vereadores que pretende aí você só poder fazer aumento, o aumento só começa a valer depois de 30 dias do anúncio desse aumento, porque o que muita gente, a gente percebe que acontece é que você anuncia na segunda para já aumentar na terça-feira, né, e que esse projeto pode mudar a situação. A gente tem justamente a fala do prefeito falando sobre os cálculos necessários para a decisão sobre o reajuste da tarifa ou não. E a gente defende de que, ao juntar o ICMS e o ISS, que vai virar o IBS, que a gente possa ter a nossa parte do IBS municipal transferido direto para o município e que o peso dessa conta seja 85% pela população, porque depois tem outros critérios de educação, tem outros pesos, né? Isso é o que mais nos preocupa, porque veio da Câmara dos Deputados o texto de que 85% é o peso populacional para a distribuição da quota parte do IBS municipal e uma senadora propõe que vá para 60%. É totalmente irracional e ilógico. Entendi. Né? Você mandar menor recurso para quem tem uma população maior e mandar mais recurso para quem tem uma população menor. Como a gente ouviu aí, né, essa é a fala do prefeito Ricardo Nunes justamente sobre a reforma tributária. O prefeito que ontem participou de uma reunião com o relator da reforma tributária em Brasília, outros prefeitos também participaram dessa reunião. Existe uma preocupação muito grande nas prefeituras dos impactos dessa reforma nos caixas municipais. E o prefeito aí, como a gente disse, colocando o seu ponto sobre o IBS, que é o imposto que ficaria com o município. Afinal de contas, na reforma tributária a gente vai ter uma unificação de tributos, 5 tributos em apenas um, e aí você vai ter que fazer a divisão da União, daquilo que fica para os estados e para os municípios. Os municípios temem ser prejudicados, como a gente ouviu aí na fala do prefeito Ricardo Nunes. Agora sim a gente volta a falar sobre a tarifa do transporte coletivo, porque o prefeito disse que vai ter que fazer algumas contas para entender se tem como manter a tarifa em R$ 4,40 como está desde 2020. Eu gostaria de manter, vai depender de contas. A gente deve chegar esse ano a entre 5,7 e 5,8 bilhões de subsídio, né? Mas uma ação pensada, estruturada para manter essa questão da tarifa congelada. A tarifa está congelada desde 2020. A prefeitura alega que teve uma redução do uso de transporte coletivo por conta da pandemia. Os números ainda não voltaram ao período pré-pandemia. E a gente sabe que se aumentar um pouco mais, talvez aí que não volte mesmo, porque já está difícil no bolso de muita gente. Existe uma discussão também sobre gratuidade no transporte coletivo. A prefeitura lançou um estudo, ainda sem resultados, sobre essa gratuidade. Hoje se discute essa concessão do benefício não para toda a população, mas para algumas faixas, como para todos os estudantes, para menores de idade, e também existe uma discussão para os desempregados, né? Para quem está ali recebendo seguro-desemprego, também poderia contar com essa gratuidade, mas tudo ainda está em estudo lá na Prefeitura de São Paulo. Recentemente a gente teve um debate na Câmara Municipal, e inclusive com presença de deputados federais, porque há projetos em nível federal também discutindo isso, né? A tal da tarifa zero, que é um projeto, né? O prefeito Ricardo Nunes sempre falou sobre tarifa zero. E o que se discute na Câmara é a criação de um fundo, né, para bancar, de alguma forma, a gratuidade para todo mundo no transporte público, nos ônibus, né, da cidade. E há um cálculo, embora esse também não tenha sido apresentado, assim como o estudo da Prefeitura, que o que a Prefeitura paga de subsídio, só pelo fundo ela conseguiria juntar dinheiro de multa, tem, enfim, vários
várias formas de arrecadar dinheiro para esse fundo. Eles conseguiriam arrecadar mais do que eles gastam hoje com o transporte público, com o subsídio para manter a passagem nos R$4. Mas para manter também nessa gratuidade que já tem ali para idosos, para algumas faixas de estudantes da rede pública, para você expandir isso, que tem que saber de onde vai ser o dinheiro, né? Então, porque a discussão entra em outros âmbitos, porque inclusive teve um vereador que falou nesse dia do debate, falando assim, porque se fizer isso, aí os idosos que nem andam de ônibus vão querer andar de ônibus, como se eles não tivessem o direito. Exato, né? de andar de ônibus. Pessoas que não andam vão querer andar, mas isso é um direito de todo mundo. Enfim, é algo que está sendo discutido, né? Discutir é importante, mas o que o prefeito fala é isso. Se a prefeitura não segurasse o subsídio da passagem, hoje ela estaria na casa dos R$7 aqui em São Paulo. Então, de fato ele tem razão quando ele fala, não sei se eu vou conseguir segurar por muito tempo, mas enquanto isso, os vereadores precisam discutir esse tema. Valeu, Frumento. Valeu, Frumento.